Salve, salve, meus soberanos. Tô aqui trazendo mais um podcast pra vocês. Me desejar um excelente dia, tarde ou noite, seja a hora que você estiver vendo. Bom, o seguinte, eu não sei se vocês já assistiram algum filme ou leram algum livro que retratava de Jordan Belfort, famoso Lobo de Wall Street. Com certeza vocês já ouviram falar, ou pelo menos alguma vez assistiram aquele famoso filme mais 18, muito interessante. Só que, além de e várias outras coisas, o filme fala de muitas coisas interessantes sobre vendas. Muitas pessoas não perceberam, mas ao ler o livro Os Segredos do Lobo, inclusive está aqui do meu lado, Jordan Belfort fala sobre os 3-10, que é o seguinte: confiança em você, confiança no seu produto, confiança na sua empresa. Esses 3 pontos são os principais para alguém, pelo menos, comprar alguma coisa de você. Ou seja, venda se resume em confiança e mexer no emocional da pessoa. Só que esse último é tema para outro vídeo, para outro podcast. Seguinte, sem confiança na empresa, sem confiança em você ou sem confiança no seu produto, dificilmente alguém vai comprar alguma coisa de você. Pode ter um caso que ela necessite muito daquele produto e ela acabe comprando contigo, mas isso é muito raro, porque sem confiança a pessoa não terá coragem de colocar o dinheiro dela na sua mão. Eu vou citar um exemplo meu. Quando eu vendia brigadeiro na rua, era muito simples chegar e oferecer, mas eu sabia que isso não ia dar certo. Eu simplesmente podia chegar em alguém e falar: fulano, você quer um brigadeiro? Eu estaria dando opção da pessoa dizer não, e também eu não estaria gerando conexão nenhuma com a pessoa. Até porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu estaria fazendo um papel de burro e estava deixando muito dinheiro e muitos clientes na mesa. Como eu já disse uma vez, sem confiança você não vai vender nada, seja no físico e principalmente na internet, onde as pessoas nunca te viram, onde as pessoas não sabem quais são seus propósitos e seus objetivos, onde as pessoas praticamente só conhecem pela tela. Então, fica muito difícil. Voltando. Ao invés disso, ao invés de chegar na pessoa e perguntar se ela queria um brigadeiro ou não, eu procurava de alguma certa forma gerar conexão com ela, me apresentando primeiro, falando meu nome e procurando criar um laço com aquela pessoa. E depois fazendo a chamada para ação, que era mostrando o meu produto. Eu me apresentava para a pessoa, dizia meu nome, apertava a mão dela, olhava fixamente nos olhos da pessoa e falava de forma firme e lentamente, sem nenhuma Às vezes eu falava um pouco mais rápido, mas enfim, não vem ao caso. Mas era bem raro também. Depois de fazer isso, eu buscava conhecer a pessoa para criar essa conexão. Eu perguntava o nome dela, perguntava se ela estava bem. Eu já pensei em perguntar sobre a idade, mas esse quesito é um pouco sério, porque as pessoas às vezes têm vergonha de falar a própria idade. Perguntar se tá bem também é um pouco meio variável, porque às vezes a pessoa pode estar num dia ruim e você acabar, né? Não precisa nem terminar a frase. Eu só não deixava a pessoa assumir a conversa. Como assim? Eu começava a conversar com a pessoa, eu via que ela estava dominando aquilo, eu poderia perder uma venda. Por quê? Se eu estivesse no controle, ficaria muito mais fácil de eu fechar o acordo. Ah, mas é só um simples brigadeiro, cara. Até vendendo uma caneta, vendendo qualquer coisa. Se você não tiver, se você não assumir a conversa que você está tendo, a abordagem que você vai ter, você não vai conseguir vender. Vai ser fatal na hora de você fazer a chamada para ação.
Eu sempre tentava cortar a pessoa quando ela falava muito, meio que indiretamente. Eu não mandava ela calar a boca, eu não falava nada disso, obviamente, porque seria coisa de idiota. Inclusive, eu poderia, com certeza, perderia uma venda, perderia um cliente e as pessoas falariam mal de mim. Famoso marketing boca a boca, que também é tema para outro podcast. Eu sempre tentava cortar ela de forma sutil, e sem parecer um mongoloide. Por quê? Porque assim eu sabia que eu poderia assumir o rumo da conversa e poderia fechar venda em menor tempo possível. Inclusive, eu tomava muito cuidado para evitar usar palavras antivendas. Ou seja, usar um preposição não, eu esqueci o que se trata. Usar um não no meio da pergunta. Por quê? Eu não sei por que alguém teve a brilhante ideia de estudar a mente humana e descobriu que ao usar não na hora da conversa, na hora da venda, seria muito mais difícil de você conseguir fechar negócio com aquela pessoa. Então, eu já reparei que sim, todas as vendas que eu fazia e eu usava um advérbio de negação, a pessoa não comprava comigo. O motivo eu não sei, essa parte da psicologia humana eu não estudei ainda, mas é um caso a ser questionado e um caso a ser estudado mais a fundo. Eu também evitava perguntas inconvenientes, perguntando se a pessoa era casada ou não. Pergunta só o básico. E comece a conversar com ela de forma inteligente, estudando cada traço da pessoa. Querendo ou não, vendo pelo rosto, você consegue saber se a pessoa vai comprar de você ou não. Tipo o Vitor metaforando. Só que aí nesse caso é muito mais complexo. E evite falar demais, porque ninguém gosta de pessoas faladeiras. Pessoas que falam muito, falam muito, falam muito, acabam tirando o foco da conversa. É aquele tipo de pessoa que começa a falar de si mesmo, começa a falar de parentes, começa a falar de qualquer coisa, mas acaba perdendo o rumo da conversa. Ela fala sobre tantas coisas aleatórias que no final das contas ela já perdeu um cliente e ela nem percebeu. Ela só está esperando o momento dela dizer não. Só faça CTA, só chama a pessoa para ação quando você realmente gerou conexão, ou seja, você fez a pessoa confiar em você, quando você já sabe qual é o problema dessa pessoa e como você já sabe solucionar. Essa era minha estratégia. Eu não ficava, eu vendia muito. Essa era minha estratégia. Afinal, se não passar uma boa imagem, você é impossível vender. Você pode trabalhar, inclusive, em uma loja. Se você não passar uma boa imagem, você não vai vender nada. Nada mesmo. Lembre-se também que seu produto ele precisa ser bom. A pessoa pode dar reconhecimento, mas se o produto for ruim, nem rola. Tipo, é muito interessante você ter um produto realmente bom. Por quê? Porque na maioria das vezes a pessoa ela já pesquisou sobre aquele determinado produto. Vamos citar um exemplo de um computador. Antes de comprar um computador, a pessoa procura as especificações técnicas. Um adolescente pesquisa se esse computador vai rodar determinado jogo, se as peças dele, se toda a parte técnica dele é realmente bom. Porque se ele não pesquisar antes, ele vai simplesmente chegar sem entendimento nenhum na loja e, como é de costume, alguns vendedores mal intencionados vender algum produto lixo só para tirar dinheiro do bolso da pessoa e ter a comissão. E por isso é tão interessante você conhecer de verdade o seu produto e você
E o produto também realmente ter algum valor. Mas não estou falando de valor de dinheiro, estou falando de valor emocional. Eu estou falando de valor realmente importante. Lembre-se que se você não fizer isso, você nunca vai vender. Lembre-se de unir todas essas três coisas. Fazer a pessoa confiar em você, confiar no seu produto e confiar na sua empresa. Ela pode confiar em você e na sua empresa, mas não acreditar no seu produto. Ela pode confiar no produto e na empresa, mas não confiar em você, e assim vice-versa. Toda venda se resume em emoções e gerar confiança. Por aqui eu me despeço e agradeço a vocês por acompanharem até agora esse podcast. Eu acredito que ele vai ser de valor para você. E lembre-se, vendas não se trata apenas de produtos. Praticamente tudo na vida você vende. Seja a sua imagem, seja o seu corpo, de forma indireta. Não estou dizendo de produto. E você vende a tua imagem para uma garota que você quer conversar. Você vende a sua imagem a uma empresa que você quer trabalhar, algum sócio ou algum investidor. Por aqui eu me despeço. Até o próximo podcast.